Podemos falar. Ok, exatamente, então. Acho que está Já na hora de começarmos, já certo? estamos prontinhas, sim. Sim, E já estamos então, em direto. ok. Então, antes de mais, boa noite a todos e a todas que estão a acompanhar este nosso A Conversa Com, que este mês surge no âmbito do Janeiro Branco, uma campanha promovida por psicólogos e com o propósito de convidar a população a discutir a importância do cuidado com a saúde mental na busca de mais felicidade e de maior qualidade de vida. Partindo também a curiosidade de que o mês é escolhido simbolicamente por seguir a um mês de balanço e de conclusões e por ser também um mês de renovação de objetivos e de traçar novas metas, certo? Nesse sentido, e no âmbito desta temática, nós convidamos a doutora Inês Ribeiro, que passo a cumprimentar. Muito boa noite, doutora Inês Ribeiro, e obrigada por ter aceito o nosso convite. E a fazer também uma breve, boa noite, fazer também uma breve apresentação. Então, a doutora Inês Ribeiro é mestre em Psicologia Clínica e da Saúde, intervenções cognitivo-comportamentais pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Coimbra e atualmente é coordenadora de Saúde Mental e Apoio Psicossocial na Coordenação Nacional de Emergência da Cruz Vermelha. É também focal point do Reference Center of Psychosocial Support. Então, boa noite, doutora Inês, e muito obrigada por estar Olá, à Joana. conversa comigo e Olá, connosco. Joana. Boa noite e obrigada por este convite e a quem está connosco lá em casa ou no trabalho, que agora podem nos ver em qualquer sítio. As novas tecnologias assim o permitem. Obrigada, Joana, e à equipa que me convidou. Tenho todo o gosto em estar aqui. Acho fantástico e parabéns pela escolha do mês de janeiro, que, como estavas a dizer, é o mês da renovação e de reflexão, mas também às vezes um mês um bocadinho mais triste, no sentido em que olhamos para trás e o que é que não cumprimos e vem lá mais um ano cheio de desafios. Portanto, ótima escolha aqui para pontapé de saída para a promoção da saúde mental. Por isso, foi bem pensado. E a verdade é que durante o ano vamos tendo muitas iniciativas da saúde mental, mais agora até focadas no mês de outubro. E acabam por ser tantas que nós perdemos o foco no que é que está a acontecer. Portanto, janeiro para mim está muito bem colocado, por isso parabéns. Obrigada também pela breve apresentação aqui do meu percurso. E dizer-vos que tenho muito gosto em estar aqui com o Norte. Adoro a pronúncia do Norte. Não disse isto na nossa conversa informal, mas tinha que partilhar aqui publicamente, portanto gosto muito da pronúncia do Norte. Muito obrigada. Quase que podíamos agora colocar a música, não é? É a pronúncia do Norte. Agora, quando a Inês falou aqui da breve descrição do percurso, se calhar era mesmo por aqui que eu começava, no sentido de que foi efetivamente uma breve descrição e que ia pedir à Inês para partilhar connosco se calhar um bocadinho mais detalhadamente o seu percurso, não é? Iniciando, ou desde que iniciou a parte da investigação, até à atualidade, não é? Em que exerce esta função na Cruz Vermelha. Pode ser? Okay. Pode ser, Joana. Olha, até volto um bocadinho mais atrás, que ainda há pouco tempo dei uma entrevista que me obrigou a fazer essa reflexão, se eu sempre quis ser psicóloga, e na verdade nunca quis ser psicóloga, gostava de física e assim de coisas mais exatas, e depois assim à última da hora decidi ser psicóloga. Assim, nos primórdios lá da minha infância queria ser estilista, mas tive um professor que não promoveu isso numa aula de EVT e eu percebi que não queria desenhar. Então decidi ser psicóloga porque queria ajudar os outros. Queria estar em contacto com os outros, mas não queria estar ligada à saúde. E, portanto, percebi que a psicologia poderia ser uma mais-valia. E andei ali, assim, uns 3 anos perdida, a tentar perceber se efetivamente eu queria ser psicóloga. Acabei o curso a achar que queria ser psicóloga, mas não de gabinete, ou seja, não queria estar a fazer um trabalho das 9 às 5, só a atender pessoas, queria estar na comunidade, percebi a importância de trabalharmos na comunidade e também na prevenção, não só no trabalho clínico, de quando me chega ali alguma pessoa já com elevado sofrimento e fazer a intervenção. Portanto, queria fazer prevenção. Dediquei-me à investigação no início com a Universidade de Coimbra num projeto de prevenção de depressão na adolescência. Depois integrei também um centro de investigação
onde fazia gestão de projetos, trabalhava na área da economia circular e da biotecnologia, um bocadinho afastado daquilo que é a psicologia, mas paralelamente trabalhava numa comissão de proteção de crianças e jovens durante 3, 4, 5 anos, já não sei muito bem. Dava consultas à comunidade também, e nessa altura confesso que dava verdadeiramente as consultas à comunidade. A ideia não era ter lucro com isso, mas queria chegar ao máximo de pessoas possível, e mais tarde a Cruz Vermelha fez-me sentido nisso, portanto, levar os serviços, a promoção da saúde mental a todas as pessoas e chegar à comunidade. E a Cruz Vermelha, a Coordenação Nacional de Emergência, em 2018, vamos ver se eu não me engano aqui nas contas, com a pandemia isto fica um bocadinho baralhado, em 2018 a Coordenação Nacional de Emergência da Cruz Vermelha, na altura em Coimbra, e ainda em Coimbra, claro, teve um projeto aprovado pela Direção-Geral de Saúde, que implicava o apoio às vítimas dos incêndios de 2017, e, portanto, precisavam de um psicólogo para apoiar 6 concelhos, 6 centros de saúde, e tive a felicidade de trabalhar com equipas de saúde mental comunitárias fantásticas, que fizeram crescer-me imenso profissionalmente. Era uma equipa muito organizada, equipas, porque eram 2 muito estruturadas, e senti-me super acolhida, e ainda me fez mais sentido trabalhar na comunidade. Entretanto, sou convidada para o grande desafio de coordenar a área da saúde mental e apoio psicossocial. Muito pouco tempo depois sou enviada para Moçambique para fazer a intervenção nas vítimas, não vou dizer, na comunidade afetada pelo ciclone Idai, isto em 2019, se não estou em erro, engano-me aqui nas contas, mas 2019. Não é o mais portanto, mais me fui aproximando desta vontade de estar na comunidade, mais do que estar num gabinete a fazer consultas. E, portanto, agora na Cruz Vermelha, tento ter projetos e respostas, juntamente com as delegações da Cruz Vermelha, projetos na comunidade, respostas na comunidade, quer por via de projetos financiados, quer com apoio de empresas, com o apoio das estruturas locais. Portanto, tentamos chegar ao máximo possível e portanto, gosto realmente do que faço, ainda que seja, como dizia um amigo meu, trabalhar na saúde mental é trabalhar com o parente pobre do paupérrimo da saúde, mas é um desafio que eu gosto. Exato, que belo percurso, não é? E que grande percurso. E, portanto, também obrigada, Inês, por ele, não é? Porque, no fundo, está a apoiar toda a comunidade e estamos todos, e devemos estar todos gratos por isso. Então, no sentido do tema que nos trouxe cá, não é? Se calhar eu começava por pedir à Inês que se calhar nos ajudasse aqui a sinalizar, aqui nesta perspectiva também de sensibilização, não é? Ou seja, qual é a importância desta sensibilização, ou seja, destas iniciativas que visam sensibilizar a comunidade, não é? Falar sobre o tema, e qual é a importância, em que sentido é que elas devem existir cada vez mais, para que caminhemos, não é? Numa perspectiva de melhorar estas problemáticas. Então, a primeira, e acho que é aquela que é quase a mais óbvia, talvez, a diminuição do estigma da procura de serviços de promoção da saúde mental. E acho que este estigma começa logo com o facto de nós já não dizermos doença mental. Trabalhamos com a ótica positiva e dizemos saúde mental, mas ainda há muita vergonha associada à procura dos serviços. Nós temos poucos serviços, primeiro já é um outro desafio, que falaremos se calhar mais tarde, mas o primeiro desafio também é este, o acesso aos serviços, e depois a vergonha de procurar estes serviços e o estigma associado e o ainda condenarmos as pessoas que procuram ou que precisam deste tipo de serviços. E depois temos outra questão, que é o descurar ou desvalorizar os próprios sinais que o nosso corpo nos vai dando. E o facto de que estamos agora a viver uma pandemia trouxe muito à tona as questões da saúde mental, e falamos todos muito da saúde mental, e a saúde mental em todo lado, mas o falarmos ainda é um bocadinho distante do que é o fazer, ou do que é o promover o acesso
e facilitar este acesso. E quantas vezes é que nós conseguimos abrandar na nossa rotina e no nosso dia a dia e reparar que um colega de trabalho não está bem e até dizer-lhe: eu estou aqui para te ajudar, o que é que tu precisas? Ou tenho visto que não andas bem, o que é que tu achas de falar com um psicólogo? Parece-nos esquisito fazer isto, sugerir, falar com um psicólogo, parece que estamos a dizer logo a passar o atestado de maluquinho. Porque sentimos que pode ser uma invasão, não é? Pode ser, ainda Exatamente, é visto como uma invasão, não é? Se calhar se mas virmos um colega com um braço magoado, com uma ferida exposta, ninguém vai questionar, não é? A ajuda. No entanto, e não estará relacionado com o facto dos sinais não serem tão evidentes, poderem ser, não é? Poderem ser mal interpretados, digamos assim, ou não conseguirem ser tão justificados como uma ferida exposta, por exemplo, não é? Uma ferida exposta é óbvia, é o que mas é. é isso, não há dúvidas, não é? E estes sinais que também, se calhar, seria importante podermos falar sobre alguns dos sinais que poderão, para quem os sente, não é? Seria aqui um alerta para quem os possa sentir, mas também um alerta, como a Inês estava a dizer, não é? De quem possa reparar neles, no colega, no familiar, num amigo, não é? Para poder aconselhar que sinais é É que, isso. que podemos. É isso, é a questão da fratura exposta e a vergonha que não temos ou não sentimos que é invasivo e dizer: olha, que tal ir ao médico para ver isso? O facto é normalizarmos estes sinais, também do que é o sofrimento psicológico. Se eu tenho um colega que anda triste há semanas, se eu tenho um colega que tem crises de ansiedade, se calhar, e que tal tu falares com um psicólogo? Mas os sinais, e não querendo fugir aqui para a pandemia, que vai ser inevitável falar dela, mas Fala os bem. sinais, vamos ter que falar, não é, Joana? Sim. Faz parte do nosso dia a dia, não é? Mas os sinais podem ser a tristeza, a desmotivação no local do trabalho, até o simples facto de repente a minha colega ou o meu colega começa a aparecer no local de trabalho mais desarranjado, já não tem tanta paciência para falar com os filhos, explode facilmente, tem uma diminuição clara de produtividade, por exemplo, eu convido para sair ou para tomar café ou para ir jantar, nós e o grupo de amigos, por exemplo, falando não só dos colegas de trabalho, e há uma resistência e uma pouca vontade em participar em tudo, e nós convidamos 100 vezes e a pessoa diz-nos sempre que não. Estes podem ser alguns indicadores, o isolamento, a tristeza, até o facto de ter conversas sem esperança, de nunca mais vamos sair disto, ando farto lá do trabalho, não consigo ver nada de positivo na minha vida. Tudo isto são indicadores, são a fratura exposta, mas verbalizada. Mas também há muitas coisas que nós podemos observar. Esta que eu dizia do desleixo com a aparência física, de repente pode ser um indicador. Alterações significativas de peso, a pessoa estar com olheiras, verbalizar que não tem dormido, e depois este verbalizar que não tem dormido também é duplamente importante, porque eu não durmo, porque tenho insónias e porque ando preocupado, no dia seguinte vou beber mais café, e tenho que beber imenso café para me manter ativo, e depois à noite já não durmo porque ingeri muito café. Este pode ser um dos sinais. Eu até dou sempre um exemplo, que é, aliás, dois exemplos, que é a torre dos copinhos de café. Se nós passamos pela secretária de um colega, está lá assim a torre, ou os copinhos ou as taças, aliás, as chávenas espalhadas pela secretária, é um sinal de que alguma coisa por ali não está bem. É a tal fratura exposta que há pouco dizias. Ok. E já são tantos sinais, vamos estar atentos, não é? A eles. Então, nesse sentido, e porque no fundo também acho que há falta de informação. Ainda assim, temos que reconhecer que hoje em dia, como a Inês também disse muito bem, não é? Acabamos por falar mais, acabamos por, mesmo, acho que a nível das redes sociais, não é? Nesta era digital, já muitos assim, recorrendo, falando aqui das figuras públicas, o facto de muitas figuras públicas o assumirem para quem segue, não é? Acaba por ser aqui quase um exemplo, e eu acho que, apesar aqui desta dualidade da dependência da era digital, não é? A verdade é que, por outro lado, também há aqui um acesso muito maior à informação e a outras situações com as quais nos possamos identificar e, de certa forma, também normalizar e aceitar, certo?
a verdade é que acho que ainda há alguma falta de informação. É perceptível que há alguma falta de informação naquilo que é, e então vamos passar a uma doença mental, certo? É perceptível que ainda não há um conhecimento geral de quais são as doenças mentais, de quais são se calhar as mais comuns, também para não estarmos aqui a A falar entrar, todas. não é, em grandes pormenores, mas quais são, se calhar na ótica de quem contacta com elas diretamente, não é? Quais são, se calhar, as doenças mentais mais comuns que podemos encontrar e que às vezes não são reconhecidas e que podem ser confundidas com outras questões. E até desvalorizadas. Olha, a Sim, primeira sim, que sim. eu estavas a falar e eu pensei logo na depressão, que é aquela que é mais desvalorizada, porque a pessoa com depressão, para quem está de fora, é a pessoa que não quer, é a pessoa que escolhe praticamente estar deprimida, é a pessoa que não quer sair de casa, é a pessoa que não quer trabalhar, e coloca-se muito o ónus na pessoa. A pessoa sozinha não vai conseguir sair de lá. E de que é que me serve a mim, que sou a rede de suporte, ou os amigos, ou o cuidador, estar a achar que a pessoa vai sair de lá sozinha? Eu tenho que a ajudar. E a depressão é daquelas que é mais prevalente, agudizou-se agora com a pandemia também, de uma forma mais ou menos expectável, decorrente do isolamento que todos vivemos. A verdade é que isolados e mantendo o distanciamento físico se promovia o mantenha-se conectado, e nós usávamos o Teams e o WhatsApp e uma série de outras plataformas para falar com a nossa família, mas nós precisamos do toque e do abraço, e isso é muito poderoso para o nosso cérebro produzir algumas hormonas da felicidade e o bem-estar. E não me desfocando aqui, a depressão, claramente das mais prevalentes, mas também a ansiedade, que nós temos a tendência também para desvalorizar, porque normalmente aquela pessoa já é assim estressada, como nós costumamos dizer, ou está sempre agitada, e de facto a pessoa é assim, mas tem sofrimento psicológico associado, e em casos mais extremos de ansiedade, a pessoa é muito reativa a tudo, tem medo constante, preocupação constante, está sempre assoberbada com, com ameaças imaginárias ou reais. Portanto, há aqui uma luta interna para fazer esta gestão da ansiedade, e cada vez mais nós temos ansiedade em falar em público, em conduzir, por exemplo, sentimos-nos ansiosos no trânsito, para entregar no relatório. Portanto, ela está à nossa volta, assim como uma nuvem que nós respiramos. E estas vão sendo as mais prevalentes, e fazendo aqui se calhar até uma ponte para a Covid, desculpa pontuar, mas acho que é importante, num estudo que o Instituto Ricardo Jorge fez, em Portugal, cerca de 25% dos participantes apresentavam sintomas de moderados a graves de depressão e ansiedade, e também de perturbação de stress pós-traumático, que, não sendo muito prevalente na população geral, tinha alguma expressão agora durante a pandemia. Vou dizer durante, porque ainda não acabou. Portanto, se nós sabemos que estas são as mais prevalentes, porque é que nós não nos mobilizamos para as normalizar? Não tenho resposta a esta questão, e trabalhei na prevenção da depressão na adolescência, porque entendemos que se calhar era a franja mais ajustada para programas de prevenção, mas a verdade é que continuamos a desvalorizar esta área. Não tenho resposta a esta questão de porque é que continua a acontecer. Pois, a verdade é que continua. E se calhar vou aproveitar aqui e fazer a ponte para o facto desta nossa ação e desta nossa atividade, a Conversa Conta, ser promovido pelo Viragem, que é um programa do programa Escolhas, e o nosso público-alvo ser precisamente a faixa etária que a Inês estava a referir, ou seja, as crianças e os jovens. E nesse sentido, também falarmos aqui um bocadinho do quão efetivamente estas doenças mentais cada vez mais se fazem sentir, certo? E há bocado, quando falávamos dos sinais, ainda que pudessem ser gerais, a verdade é que se calhar estávamos a pensar e a referir-nos mais a um público mais adulto, não é? No que diz respeito, sobretudo, a esses sintomas que podem ser vistos no trabalho, mas enquanto mãe, enquanto monitora, enquanto alguém que trabalha com essa faixa etária, e mesmo para quem nos está a assistir, não é? Quais é que são os sinais mais comuns nessa faixa etária?
relacionados com a doença mental, que cada vez mais se faz sentir. Aqui há um que é muito claro, se calhar, que é o isolamento também. Os adolescentes são, são bichos sociais, vou usar a expressão pela positiva, precisam de integrar um grupo e pertencer a um grupo. Portanto, um jovem que se isole ou que chega a casa e se feche logo no quarto, por exemplo, ou não queira partilhar o seu dia, sistematicamente não estabeleça conversas com os pais, que seja isolado não só fisicamente, mas até em termos de conversação. Isto é um sinal. A questão é que nós pais estamos todos assoberbados e a rotina, aquela rodinha do hamster, é fatal para todos. Portanto, nós pais temos que desacelerar e estar com os nossos filhos, falar com eles, perguntar como é que foi o dia, o que é que tiveste, que dificuldades é que tiveste, fala-me lá dos teus amigos. E eu noto que isso é difícil. A minha pequenina tem agora 13 meses e dou por mim a perguntar: olha lá como é que foi a escola. Não há grande retorno, mas pelo menos vejo fotografias da escola e sei que correu tudo bem. Mas é um exercício que nós temos que fazer enquanto pais, este desacelerar e perguntar: olha lá, o que é que se passa? Está tudo bem? Até porque os jovens são mais vulneráveis ao desenvolvimento de perturbações de ansiedade e depressão também, pelos riscos nesta idade, mas também porque agora temos fenómenos acrescidos de violência no namoro, a grande aceitabilidade da violência no namoro, o bullying, o cyberbullying, que também nos foi trazido aqui pela Covid, e portanto, se eu, enquanto pai, não perceber que se passa alguma coisa, se eu não conhecer o meu filho, não vou sequer notar pequenas alterações que possa haver no comportamento deles, como esta do isolamento, a tristeza, o facilmente explode lá em casa. Na prática não são muito diferentes daquilo que é o comportamento do adulto. Podem passar um bocadinho mais ao lado, porque o adulto não desacelera para ver. Portanto, o meu trabalho enquanto pai, enquanto cuidador é isto, e perguntar o que é que se passa. E estou aqui para ti. Criar um momento de partilha, até para o jovem ou para, sim, os adolescentes, trabalharem aqui um bocadinho o que é a esperança e voltando outra vez à Covid, isto é desafiante para todos. O que é que nos espera e o que é que estes jovens esperam do futuro? E outra coisa que também nos esquecemos é a promoção da atividade física. Em que medida é que eu promovo o bem-estar e a atividade física do meu filho? Porque me dá jeito que ele esteja sossegadinho em casa, se calhar, no telemóvel. Agarrado ao telemóvel, exatamente. E era o que eu era do que eu ia falar precisamente, Inês, do facto de hoje em dia, não é, ser mais comum termos as crianças e os jovens em casa quase que orientadamente isolados, isto versus o receio e o medo de os deixar sair, de irem para a rua, não é? Isto tudo associado, a toda a informação e a toda, não é, a sobreinformação que temos acerca dos riscos de eles saírem, de também estarem na rua, não é, os riscos que correm, ou seja, de que forma é que nós, ou seja, quando a Inês falava desse isolamento, ou seja, o isolamento é um sinal, certo? Mas hoje em dia é o mais comum, não é, termos as crianças isoladas no seu quarto, agarradas ao telemóvel, ou seja, que estratégias de prevenção, conseguirmos aqui encontrar um meio tempo de promover essa atividade, que não tem que ser uma atividade física, de desporto, que também é uma mais-valia, como é óbvio, e que deverá ser promovida, mas a atividade física de sair para o parque, de ir correr, de ir brincar, de brincar a saltar, que eu acho que está efetivamente a diminuir. Ou seja, como é que, enquanto sugestão de estratégia para a prevenção, a Inês nos poderia dar a nós, pais e Está, cuidadores? está a diminuir e faz falta. E agora essa é uma questão difícil, porque de facto temos que pesar aqui os prós e contras de permitir este estar lá fora com os colegas ou com os amigos, mas eles já estão na escola também, portanto já há essa convivência. O que nós temos que fazer é dar-lhes toda a informação possível, dos cuidados que têm que ter no exterior, mas promover esse contacto. Porque se nós facilitamos, não é facilitamos, mas se promovemos o uso constante do telemóvel, se promovemos este distanciamento, depois o retorno à normalidade se calhar vai demorar um bocadinho mais. Já nem sabemos o que é o contacto uns com os outros.
portanto, aqui com informação aos filhos, com os cuidados que se tem que ter, promover esta aproximação dos outros, sempre em espaços, olha, vão andar de bicicleta, garantam o distanciamento, vão passear na praia, garantam o distanciamento e relembrar sempre isto do distanciamento. E até há alternativas em fazer desafios online, ou estarem no Microsoft Teams, por exemplo, a ter uma sessão de cinema coletiva, pode ser uma alternativa a irem ao cinema efetivamente. Lançava isso no outro dia a uns colegas, o desafio de estarmos online a ver um filme. Quem quisesse ia estar com pipocas, era como se estivéssemos no cinema. Portanto, promover esta interação e promover essencialmente também que os nossos filhos nos digam que não estão bem. Eu, pai, estou aqui para ti, o que é que se faz? Acho que isto é fundamental e volto a repetir, o nós mostrarmos disponibilidade para os ouvir, que depois interseta aqui num conceito que nós psicólogos adoramos, que é a escuta ativa. Que às vezes não acontece. Muito poucas vezes. Às vezes, se calhar, pergunta-se e sem a consciência de que não há tempo ou paciência para ouvir a resposta. E se calhar isso é fundamental. Parte de nós, não é? De nós, de quem o pergunta, ter consciência de que é necessário ouvir realmente, certo? Sim, porque eu se perguntar ao meu filho, olha, como é que tu estás? E se estou simultaneamente a pensar no trabalho que tenho que fazer amanhã e o que é que eu vou cozinhar a seguir, a resposta que ele me vai dar, já nem vou prestar atenção ao tom, nem ao conteúdo essencial do que é que ele me vai dizer. E é isto que são alguns dos sinais. Se o meu filho me diz tudo todos os dias, está tudo na mesma, então como é que estão os teus amigos? Estão iguais? Está tudo igual. Porque é que eu não tenho mais informação? Claro, porque é que eu não tenho mais informação para além disto? Não podemos aceitar. E poderemos considerar também que uma estratégia, se calhar, é criar aqui este hábito de querer saber como é que as coisas estão, mesmo que eles ainda não tenham idade para descrever, como a Inês falava, se calhar ainda não há grande resposta, mas vai-se criar esse hábito e isso vai ser visto como uma partilha essencial, não é? Quer para o filho ou a filha, quer para a mãe ou para o pai, para o cuidador, para o familiar. Ou seja, criarmos este hábito de ouvir e de partilhar o dia será fundamental como prevenção. Sim. E até na hora das refeições, que nós também fomos perdendo isso ao longo das gerações, a importância das refeições enquanto espaço de família. Eu sou um bocado ainda chata com isso, portanto, gosto de ter todas as pessoas à mesa à mesma hora para falarmos, portanto, incentivo a que façam o mesmo, porque é o momento de partilha e de catarse, se calhar, do dia. E se não for fácil isto acontecer, definam um dia na vossa semana, que é o dia da família, ou o momento da família, escolham jogos de tabuleiro, desligam as televisões, medem os telemóveis de lado e escolhem os jogos de tabuleiro para estar a descontrair e assim estabelecem pontes entre os elementos da família, que às vezes vivemos todos no mesmo espaço e sabemos quase tão pouco uns dos outros e portanto apostar aqui nos jogos de tabuleiro, por exemplo. Por exemplo. E Inês, considera também positivo, enquanto exemplo, que os pais, os cuidadores, também partilhem isto por uma questão de exemplo, ou seja, que não se espere aqui uma conversa bilateral nesta partilha, ou seja, partilhar o meu dia e as minhas preocupações, os problemas que possam ter surgido nesse dia, poderá ser visto como um exemplo de mais facilmente os nossos filhos também o partilharem connosco? Sim, mas se calhar com alguma contenção, porque certo. a dimensão dos problemas do adulto serão diferentes, mas acho que é importante também haver esta partilha em que eu também tenho dificuldades enquanto pai, enquanto adulto, mas também as supero e portanto ensinar aqui pelo exemplo, mas com alguma contenção, claro. Pelo exemplo positivo. Sim, sim. De certa forma. Ok. Ora bem, Inês, a verdade é que temos que ir, não é, considerando a situação em que estamos, não é, vamos fugir aqui um bocadinho, ou vamos nos direcionar mais para a questão, e que já foi falando, pela questão Covid, não é, considerando a situação em que estamos, assim, de uma forma muito geral, até porque talvez seja já do conhecimento, mas de qualquer das formas, assim, o grande impacto que esta situação, certamente já fomos falando dele ao longo da conversa, na verdade, mas o grande impacto desta situação de pandemia na vida geral,
numa primeira instância, na vida geral das pessoas e que se tem feito notar, efetivamente? Bem, essa é uma pergunta difícil porque eu vejo tantas coisas É muito, exato. a surgir daí. Bem, uma das primeiras que eu acho que é uma das que terá mais impacto tem a ver com o desemprego e perda de rendimentos, por exemplo. Nós podemos e muito bem promover a saúde psicológica, mas este é um pilar essencial. Se a pessoa tem perda de rendimentos, aceder aos bens e aos serviços básicos, como a alimentação, fica condicionada. Portanto, acho que uma das preocupações que nós vamos ter que ter é esta gestão das pessoas que tiveram perda de rendimentos, que sabemos que aconteceu. Depois temos as questões associadas ao luto, a quem teve familiares ou amigos que morreram na sequência da Covid ou até que morreram por outras questões, e tivemos os condicionantes nos funerais e, portanto, nós portugueses somos muito tradicionais e agarrados aos rituais, e o próprio funeral faz parte do início do processo de luto e, portanto, como sabemos, houve ali algumas restrições e até situações bem mais traumáticas, como troca de cadáveres de pessoas que afinal não tinham morrido e que tinham outras que tinham morrido, e portanto tudo isto vai deixar marcas e sequelas nas pessoas. E depois a outra questão, o facto de nós estarmos isolados e confinados e ainda em teletrabalho, e não estarmos preparados para tantos meses e agora quase 2 anos ou 2 anos e meio disto que é estar fechado em casa. E se numa primeira fase nós aguentámos e muito bem um mês de confinamento e quase que mentalmente dissemos a nós, pronto, isto está a ser como a gripe, aqui no verão desaparece. E chegámos ao verão e não desapareceu e continuámos confinados e muitas pessoas em teletrabalho. Só que isto desaparece lá no final do ano ou depois desaparece quando chegar a vacina, e vamos criando estas metas proximais que nos vão dando alguma sensação de controlo, só que depois chegamos à meta e não aconteceu nada, portanto, fico ainda mais ansioso. E esta questão de ter que lidar com o imprevisível e o inesperado aumenta à medida que eu vou criando estas pequenas metas. E, de facto, esta situação é nova para nós. Nós não sabemos o que é que vai acontecer, não sabemos sequer quando é que vamos deixar de poder usar máscaras ou poder nos abraçar finalmente enquanto colegas de trabalho. E temos que começar a trabalhar esta aceitação, esta aceitação de que é um período histórico, nós estamos a viver um marco histórico diferente, que nos vai deixar marcas, mas também pensar que daqui vem alguma esperança, porque se calhar eu não conhecia os meus vizinhos e neste confinamento pude conhecer os meus vizinhos. Eu não tinha, não sequer sabia como é que se chamava o senhor da mercearia, e dou por mim a estabelecer uma ponte com o senhor da mercearia, já me traz se calhar os produtos à porta. Portanto, este momento histórico também nos mostrou que a humanidade sabe ligar e sabe cuidar, e acho que nos devíamos agarrar a esta esperança. E fui falando aqui das coisas más, mas também queria pontuar para estas positivas. Nós já sobrevivemos ao primeiro isolamento, já sobrevivemos até agora a algumas perdas e fazemos um crescimento disto que é a adversidade. Temos é que parar um bocadinho e perceber, pá, já cheguei até aqui, está bem que com alguma ansiedade, com alguma tristeza, está bem que até fiquei deprimido neste processo, mas cheguei até aqui. E, portanto, valorizarmos isto que é um ganho. Sem dúvida. Então podemos considerar que, enquanto se calhar uma estratégia com atitudes mais preventivas, poderá ser salientarmos e repensarmos sobre os aspectos positivos desta situação. Ou seja, que dentro desta, ou seja, já falamos desta capacidade ou procurarmos aqui os aspectos positivos, e que mais estratégias, que mais atitudes preventivas, considerando que nós também não sabemos, e como disse muito bem, o que é que nos espera, exatamente, quando, como, e se calhar a verdade é que a Inês falava das metas, não é? O facto de nós criarmos metas, e se calhar também nos ultrapassa um bocadinho, porque a verdade é que essas metas também nos vão sendo criadas, não é? Ou seja, vão-nos criando aqui algumas expectativas, ainda que compreendendo perfeitamente que será
com as melhores das intenções, não é? De quem gere e tenta articular da melhor forma esta questão. Mas, para além deste reforço positivo, de nos agarrarmos aqui àquilo que foi positivo, fazermos um exercício daquilo que poderá ter melhorado com esta situação, pode ser uma atitude preventiva, e quais outras atitudes poderão nos ajudar a dar continuidade a esta era. Nesta superação. A primeira que eu dou foi uma das que eu disse, acho que durante todo o confinamento. Procurar fontes de informação fidedignas sempre. A Direção-Geral de Saúde, com todos os cuidados que nós devemos ter, e respeitar sempre que possível essas normas. Eu sei que depois entrou aqui a meio o fenómeno da fadiga pandémica. Claro que estamos todos cansados e estamos todos exaustos, mas se não tomamos estas medidas preventivas de proteção contra a Covid, isto ainda vai durar muito mais tempo. Portanto, procurar fontes de informação fidedignas, a DGS tem-nos mantido atualizados, mantermos-nos ligados aos outros e genuinamente ligados, não é ligar, fazer uma chamada, olha, está tudo bem contigo, como é que estás hoje? Não, genuinamente ligados e fazer coisas. Eu dei por mim a fazer videochamadas para a minha família com a minha bebê e a dançarmos. Portanto, a criarmos momentos de descontração. Promover exercício físico também muito importante, uma caminhada. Eu posso não gostar de ir ao ginásio, eu confesso que não gosto, eu tenho alguma resistência, mas se calhar se eu for caminhar 1 hora por dia, também é reparador para mim. E 1 hora sossegada, ou dedicar 1 hora do meu dia a ouvir música. Tenho é que também desacelerar e criar no meu dia a importância de me autocuidar. A outra coisa importante a fazer, ou outra sugestão que eu deixo, é ganhar consciência das minhas emoções. Porque é que eu me sinto mais irritado? Porque é que eu facilmente explodo quando alguém me interpela? Isto é um sinal de que eu não estarei bem. Ou até eu durmo 8 horas ou 10 horas e continuo cansado durante o dia. O que é que eu posso fazer para ter um sono reparador? Se calhar tenho que fazer exercício ou tenho que ter alguma atividade desgastante durante o dia. E o manter-me conectado, já dizia, estilos de vida saudáveis, como a alimentação saudável também, mas até descobrir uma coisa, ou desafiar-me, aliás, eu sugeri muitas vezes, escolham uma coisa diferente daquilo que alguma vez fizeram e explorem se gostam realmente dela. Como toda a gente no primeiro confinamento fez o pão, outros dedicaram-se à pintura, outros dedicaram-se a aprender a tocar um instrumento musical, e isto esgotou-se, acho eu, logo no primeiro confinamento. Mas porquê é que nós já desistimos disso? Porquê é que nós, no nosso dia-a-dia, não integramos vou pelo menos uma vez por mês fazer uma coisa diferente? Porque o nosso cérebro não gosta muito de coisas novas e de coisas diferentes, tem assim muita resistência. E, portanto, se eu o desafiar, vou criar novas ligações neuronais. E quantas mais ligações eu criar, mais eu vou ser capaz de lidar com a adversidade. E deixo-vos o simples exercício de começarem a sentar-se na ponta diferente do sofá. Ou seja, eu sento-me sempre naquele lugar. Agora vou passar a sentar-me noutro lugar. E vestirem-se de manhã, por exemplo, ao contrário. Visto sempre a camisola primeiro e depois as calças. Agora vou vestir primeiro as calças e depois a camisola. Parece muito simples, mas o nosso cérebro vai ter a tendência e a resistência para fazer tudo sempre igual, porque ele gosta que as coisas sejam estáveis e padronizadas. Mas desafiem-se. Desafiem-se, porque isso também promove a vossa resiliência. Muito bem. Fica o desafio lançado. A verdade é que, sei lá, e agora se calhar falando um bocadinho pessoalmente, eu acho que, e concordo tanto com o que a Inês disse, na medida em que a pandemia, se calhar, trouxe-nos aqui consciência, a possibilidade de termos consciência de coisas que o ritmo acelerado em que vivíamos já nem nos permitia sequer dar atenção. E esse desacelerar a que fomos obrigados, não é? Se calhar criou aqui muitos problemas, criou aqui muitas questões que possam ter sido prejudiciais. No entanto, se calhar é isso que nos temos que agarrar, a esse desacelerar, e acho que a Inês hoje já referiu essa palavra vezes, não é suficientes, para percebermos o quão importante ela é nesta temática da doença mental, da prevenção, do tratamento da doença mental, não é? O desacelerar, o vivermos
com mais cuidado, não é? Sem tanto ritmo e sem tanta exigência, independentemente da idade. E isso será efetivamente muito importante, certo? De acordo com o que tem Sim, dito. sim. E Muito. o desacelerar permite-me ouvir e ver, digamos, várias coisas, prestar atenção ao outro, mas também a mim, porque se eu estou no ritmo frenético de reagir, 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 e muitas vezes até fazemos isso para não prestar atenção às emoções negativas que nós temos, para nos afastarmos aqui de uma tristeza que faz parte da condição humana. E queremos é reagir e reagir para não olhar para aquilo, estamos aqui a adiar um problema. E lembrar até agora aquela frase do está tudo ok se não está tudo ok. Porque depois também, de repente, caímos na cultura em que temos todos de ser positivos, otimistas e resilientes e superar tudo. Também está bem nós não estarmos bem. E ser resiliente também implica sofrer e recuperar depois disso. Nós não temos que ser máquinas sorridentes 24 horas por dia. Temos que nos permitir a chorar, a chatear-nos, a ficar afetados com coisas negativas e, portanto, desacelerem até para entrarem em contacto com aquilo que vos preocupa. Para ter consciência, não é? Desacelerar para também nos ouvirmos, não é? Exato. Desacelerar para nos ouvirmos. Inês, a verdade é que vamos aqui ainda no seguimento da Covid, falar de um grupo bastante importante, ou seja, considerando este ritmo frenético, não é? A verdade é que temos aqui grupos de primeira linha, os enfermeiros, os médicos, os psicólogos, não é? Que passaram aqui por uma situação bastante exigente, ou estão a passar por uma situação profissional bastante exigente, para não falar que têm ainda, não é? De lidar com a sua situação pessoal também a encarar esta questão. Neste sentido, de que forma é que estes profissionais deveriam, ou estão, esperando, a ser acompanhados e que respostas é que eles têm para contrariar aqui todo este a sobrebar, não é? Desta situação. Ai, outra pergunta difícil. Eu trazia aqui o número que é, no mesmo estudo que referi há pouco, do Instituto Ricardo Jorge, trazia aqui o número de 43% dos nossos profissionais de saúde estavam em burnout ou foram identificados com burnout. E de facto eles foram sendo cuidados, porque surgiram também muitas linhas de apoio, muitos grupos de apoio para estes profissionais. E acho que este espaço foi criado. Mas depois há aqui também, por um lado, o síndrome do super-herói. Não que exista formalmente isto, mas a ideia é que estas pessoas estão aqui para cuidar do outro, têm que fazer frente a este problema, não podem fraquejar, podem trabalhar 48 horas em 24 horas, porque é humanamente impossível eles conseguirem dar resposta a tudo, mas houve este espaço para eles serem cuidados, mas muitos deles também não conseguiam fazer esta procura de apoio porque não havia tempo, porque queriam ajudar e queriam estar a apoiar e esqueciam-se de promover o seu autocuidado. Não é esqueciam-se, não havia espaço, porque eu estou aqui para cuidar do outro. E na Cruz Vermelha, por exemplo, eu acho que criámos um mecanismo que é sermos um bocadinho chatos e criámos uma linha de apoio aos nossos socorristas, que também eram primeira linha. Todos os chefes de equipa e todos os coordenadores foram sensibilizados para identificar situações de emergência, mas ainda criámos outro mecanismo que era contactar principalmente os chefes de equipa que acabavam por estar assoberbados de X em X tempo para fazermos uma monitorização, digamos, um rastreio de saúde mental para perceber como é que eles estavam em termos de burnout. E isto permitia-nos identificar situações agudas, não só naqueles chefes de equipa, mas também situações que eles pudessem sinalizar nas próprias equipas. E eu digo que fomos chatinhos e contei aqui com a minha rede de psicólogos, porque fizemos muitos contactos durante o primeiro ano e meio, se calhar, ou o primeiro ano de pandemia, e o sistema ficou criado. Acho que também deitámos aqui abaixo, dentro da rede da Cruz Vermelha, o estigma associado àquilo que é procurar o psicólogo e agora já nos procuram de forma autónoma, já não tem que haver aqui este mecanismo de nós ligarmos e, portanto, em caso de necessidade, nós já somos contactados. E só dizer aqui mais uma questão relativamente aos profissionais e ao burnout. Ainda acho que é o grupo
mais vulnerável, no sentido em que é o mais exposto e ainda há muita dificuldade em pedir apoio ou aceitar que possam precisar deste apoio, porque muitas vezes ignoram os sinais. Mas, não querendo fugir muito ao tema, houve aqui um grupo que eu achei particularmente vulnerável e que nós nunca imaginámos que ia assumir um papel de primeira linha, que foram os auxiliares dos lares, e eu não me canso de falar deles, porque de facto, de repente, estes auxiliares se calhar com os vencimentos menos justos, estava a tentar encontrar a palavra mais adequada, foram aqueles que mais resposta deram, que não abandonaram os locais de trabalho deles, que deixaram a família em casa para estar a apoiar os seus idosos e falou-se muito disso numa fase e entretanto voltaram a ser esquecidos e eu sempre que posso relembro que estas pessoas, estes auxiliares foram na primeira linha e lembro-me de fazer alguns acompanhamentos em que o receio que eles tinham essencialmente era e se eu contamino ou se eu levo para lá o vírus e isto perturbava-os bastante em níveis de ansiedade muito elevados, não havia a preocupação com o próprio, ou seja, não me preocupo comigo, mas se alguém é infectado. E acho que é um grupo que tem todo o mérito e acho que se devia falar mais vezes dele nesta resposta à pandemia. Sem dúvida, sem dúvida. E então, Inês, se calhar vou só aproveitar para lembrar que quem nos está a ver pode e deve deixar questões também, assim, para partilhar aqui a minha função, que serão, entretanto, colocadas à Inês, está bem? Agora, quer dizer, ainda dentro, claro, do Covid, mas falando naquilo que eu acho que nesta fase já é o mais comum, que são os isolamentos, ou seja, acho que se calhar já há mais conhecimento, não é? Como é óbvio desta questão, mas a verdade é que, sobretudo nestes últimos meses, não é? Os isolamentos, considerando aqui a nova variante, não é? E o facto de também ser mais contagiosa e os números terem aumentado imenso, ou seja, sugestões para, ou seja, isolamentos mais positivos, digamos assim, que confiram aqui menos problemas ou questões negativas, digamos assim. Quais é que seriam as sugestões da Inês? Eu vou entrar em isolamento, vou ver televisão todo o dia, vou deixar de estar... Não, Quais é que por são favor, as não, por sugestões? favor, não. Ver televisão todo dia, não. Principalmente canais que estejam sistematicamente a falar dos números, agora já não acontece tanto, Tanto, mas num primeiro momento tínhamos tantas imagens, a contagem, depois aquelas imagens que nos chegavam com os hospitais saturados noutros países, até esta própria exposição gerava imensa ansiedade às pessoas. E dávamos por nós a ter pessoas que perdiam algum familiar e já imaginavam aquele cenário que nos chegava, por exemplo, do Brasil, porque aquelas eram as as imagens que nos valas, chegavam, exato. das valas, dos E cortes nas portanto, valas. não sei até que ponto não haverá aqui depois uma perturbação de stress pós-traumático associada com tanta intrusão destas imagens que não corresponderam à nossa realidade. Portanto, a minha sugestão, e continua a ser, evitem a exposição a informação ou a canais que estejam sempre a escrutinar isso e é importante estarmos informados, mas se calhar com informação útil, essa não é todo útil para eu me proteger. Portanto, escolham ver televisão, está bem, mas séries ou programas que vos possam descontrair e fazer rir. Há uns engraçados na RTP no final do dia que eu acho que são ótimos para desanuviar. E, portanto, escolham programas que vos façam sentir bem. Mantenham-se ligados à vossa família e aos vossos amigos e aos vossos colegas de trabalho. Criem até momentos, o coffee break virtual com os outros. Escolham um livro ou um diário para começar a escrever. Pratiquem exercício em casa, porque também é fácil de fazer. Nós é que às vezes tentamos tentamos fugir à prática do exercício, mas é fácil de fazer. Dediquem-se a uma nova atividade que posso fazer em casa
E se não se sentirem bem, até porque a tendência para estarmos isolados, mesmo ligados pelo telemóvel, é termos uma sensação de vazio e sentirmos-nos sozinhos. Procurem, nesse momento, falar com alguém. Olha, não me sinto bem, estou-me aqui a sentir um bocadinho mais triste. Verbalizem verdadeiramente o que estão a sentir, porque mandar cá para fora, para além de dizer ao outro que eu não estou bem e o outro pode ajudar, também mando cá para fora emoções negativas. E se tiverem que chorar, chorem. Eu digo sempre que é importante fazer esta externalização das nossas emoções, aplicando aqui o princípio do Lavoisier, que nada se perde e tudo se transforma. Eu uso isto muitas vezes. Acontece precisamente o mesmo com as emoções negativas. Se eu não as externalizo ou se eu não as mando cá para fora, elas vão ficar aqui guardadas. E dou por mim. Já tenho dores de cabeça, dores de costas, dores de estômago, que não percebo porquê, mas se calhar está associado à ansiedade ou à depressão, certo? Força, devolvia. Já dei Não, estratégias essenciais. não, de todo, Inês. A verdade é que as questões, e como eu disse há pouco, esta atividade surge aqui no âmbito do programa Escolhas, do nosso Viragem, e as questões também foram aqui criadas um bocadinho em conjunto com o nosso grupo. E nesse sentido surgiu aqui uma questão muito interessante, que acho que talvez esteja aqui relacionado com a dúvida de algum. Os animais de estimação no isolamento podem ser uma mais-valia? Podem, e curiosamente alguns estudos científicos surgiram logo depois do primeiro lockdown mundial, digamos, apresentaram logo os benefícios de ter um animal de estimação e acho que é uma preocupação legítima. Nós somos seres sociais, nós vinculamos ao outro e o facto de nós termos ali um ser vivo que cuida de nós também, porque há esta reciprocidade, é ótimo. Portanto, apostem nos animais de estimação. Quando assumirem, e espero que, aliás, deve ter surgido na pandemia muita gente que decidiu fazê-lo, mas espero que em consciência, porque entretanto a pandemia vai acabar e o animal vai continuar connosco, é parte da nossa família, claro, e portanto mantenham-no, mas é ótimo. Aliás, muitas vezes eu estou a fazer sessões online e aparece o gato ou aparece o cão por trás, não sei se já vos aconteceu em reuniões, e eu digo logo, aí vai uma estratégia de autocuidado, porque de facto os animais de estimação promovem-nos aquilo que nós não temos, que é o toque e o contacto, e acho que é importante mantê-lo. Portanto, são estratégias de autocuidado com perninhas. Super válidas e super Super, fofinhas. super válidas, e quem assumiu a responsabilidade de ter um animal de estimação nesta fase, que o mantenha, porque agora é parte da família, portanto, que o façam de forma respeitosa. Certo. E Inês, eu estou em isolamento e eu sinto que efetivamente alguma coisa não está bem, eu gostaria de procurar ajuda. Sabemos, por exemplo, ainda que seja uma resposta, mas neste momento, por exemplo, a Saúde 24 está assoberbada de contactos. O que é que eu poderei fazer? Que contactos? Eu posso fazer uma pesquisa? Ou seja, não sabendo eu nada, não sabendo eu de contactos, quem é que eu posso procurar, estando em isolamento, para tratar esta situação, para falar, para perceber o que é que se passa? Outra pergunta difícil. Se calhar há muitas respostas, efetivamente, se calhar Há há muitas muitas, mas se respostas. calhar para quem nunca contactou, se calhar para quem nunca se desacelerou e nunca se ouviu e nunca percebeu, se calhar, o que é que se passava, porque normalizou alguns dos sinais, se calhar o isolamento poderá ser aqui, ainda que forçado, e como falávamos há pouco, esse desacelerar. E então agora que eu desacelerei, e se calhar agora que eu percebi que tenho aqui alguns sinais, ou que alguém da família ou alguém da casa, o que é que eu posso fazer? O que é que eu devo Então, fazer? Quem é que eu devo procurar? a linha da Saúde 24 continua a ser uma boa opção, porque tem o apoio psicológico disponível. Muitas cidades, muitos municípios, muitas delegações da Cruz Vermelha também criaram linhas de apoio à comunidade, para linhas de apoio psicossocial para prestação de primeiros socorros, normalização destes sintomas e enquadrá-los.
e portanto estas linhas estão disponíveis, é só disponíveis. Fazer uma pesquisa. Fazer uma pesquisa. Lembro-me que a certa altura saíram várias notícias ou várias reportagens que pontuavam estas linhas todas, elas estavam mapeadas, não sei se muitas delas ainda estão ativas ou não. A Cruz Malha ainda tem algumas a funcionar, pode ser um recurso, por exemplo. Mas também temos agora a mais-valia de que, por exemplo, os serviços de psicologia já passaram novamente a ser relativamente mais fáceis de aceder, não tão fácil quanto nós queríamos, mas por via do SNS já passou a ser o normal funcionamento, portanto pode ser também uma estratégia, mas procurar na vossa cidade qual é que é a linha de apoio que ainda possa estar disponível para vos ajudar. E, em última instância, o SNS 24, que tem também a linha de apoio psicológica, ter alguma paciência, mas compreender também a situação, compreender a situação, claro, e considerar. E lembrarmos que, da mesma forma que nós estamos ansiosos e preocupados, muitos de nós também vão estar. Portanto, ser paciente e tolerante, mas certamente que em quase todas as cidades ainda há linhas de apoio ativas. Certo, Inês. Voltando um bocadinho atrás, isto agora saindo aqui um bocadinho do Covid, quando há pouco nós falávamos ao termos consciência dos sinais num filho, num colega, e não esquecendo que a verdade é que ainda há esse estigma de e se eu sou mal interpretado? Bem, com um filho não é? Pronto, ainda temos aqui algum controlo daquilo que será, pronto, as nossas convicções, não é? Enquanto cuidadores e enquanto educadores, mas, por exemplo, de um colega de trabalho, ainda há muito esse pensamento de como é que eu vou abordar. Ou seja, na verdade, o ideal será ir direito ao assunto, a questão, como é que nós podemos não ser invasivos? Assim, uma questão, eu tenho alguém que eu acho que efetivamente não está bem, se calhar não tenho uma relação tão próxima, porque com os amigos, se calhar é mais fácil, não é? Há aqui uma relação mais de proximidade, talvez seja mais simples, mas com um colega de trabalho, há alguma estratégia ou na verdade não há estratégia e o ideal será ir diretamente ao assunto? Não há uma estratégia única, mas isto é como. E de facto, esta questão tem sido colocada muitas últimas semanas, portanto, de facto, é uma preocupação. Mas a minha indicação é quando nós vamos abordar alguém para o cumprimentar, ou para dar 2 beijinhos, agora um bocadinho condicionado com a Covid, não é? Bastante, ou apertar a mão, aquela pessoa vai-nos mostrar qual é o nível de proximidade que quer ter. Portanto, eu aproximo, ela afasta-se ou ela mantém-se para me receber. Neste tipo de abordagem é também um bocadinho por aqui. Eu tenho reparado que não andas bem, olha, andas mais irritado, e eu percebo o nível de abertura que esta pessoa pode ter para o meu contacto. Se a pessoa é de todo afastada ou distante, ou é um colega que de facto é só colega, quem é que é a pessoa da minha equipa ou lá no trabalho que é próxima dele? Que eu se calhar posso abordar e dizer-lhe, olha, tenho reparado que o João não anda nada bem, não queres falar com ele, estás mais confortável com ele, ou até criar momentos em que começo a estabelecer uma ponte de, olha, queres ir ali beber um café? Ou queres ir lá fora apanhar ar? Começo a criar pequenos momentos que se calhar vão permitir alguma ligação a esta pessoa. Mas primeiro tentar perceber quem é que na minha equipa ou no meu grupo pode ser a pessoa mais próxima e ser ele a fazer este contacto. O ser direto pode deixar o outro desconfortável porque, mais uma vez, não é a ferida exposta, mas quando muito, olha, estou aqui disponível se precisares de alguma coisa, e ir passando para lembrar disso. Certo, eu só ia colocar a questão, e se por acaso até é alguém próximo, estou aqui a pôr situações reais, ok, Difíceis. e que podem ser, sei lá, efetivamente podem ser tão reais, não é, e estar aqui ao nosso lado, no Claro. sentido de nós temos um amigo, nós achamos que não está bem, nós perguntamos, temos abertura para isso, temos uma relação, e ele continua-nos a dizer que está tudo bem e que não se passa nada de mal. E que se calhar até é perceptível que é aqui um fugir, não é? Um não aceitar.
mais uma vez, há alguma estratégia ou, como a Inês referiu agora, é o lembrar que estamos aqui, o ir passando e o ir insistindo. Insistindo, não insistir, respeitosamente, mas não pensar, ok, olha, ele não quer ajuda, pronto, também já não pergunto mais. Isto não será uma atitude... Não será melhor, mas podemos deixar de perguntar, criamos em momentos em que aquela pessoa pode promover o seu bem-estar. Ou seja, vou deixar de lhe perguntar, mas se calhar vou-lhe perguntar se quer ir jantar comigo, ou se no fim de semana quer ir correr, ou se no fim de semana quer ir dar um passeio, e a pessoa pode ter alguma resistência, mesmo que seja amigo ou amiga, e eu vou ter que ser ali a âncora e chateá-lo e puxá-lo mais um bocadinho. E aqui temos que ser chatos. A pessoa pode não querer a minha ajuda de forma direta, mas vou ser eu o promotor do bem-estar dele, e muitas vezes até pode acontecer, imaginando aqui o cenário em que vocês percebem que ele não anda a ter uma alimentação cuidada, podem levar para o trabalho. Olha, fiz um almoço para os dois, portanto impomos isso. Ou então, até mais fácil, até em jeito de surpresa, encomendamos o Uber Eats se for preciso, ou algum takeaway e enviamos a comida lá para casa. E estes pequenos gestos, mais uma vez, podem ser aquilo que depois vai promover o meu apoio. Ou seja, não é direto, estou disponível para ti, mas também te vou ajudando assim. Ou seja, é justo também dizer, ou seja, é importante dizermos que para quem eventualmente esteja a sofrer aqui com alguma doença mental, seja difícil, eventualmente, aceitar, perceber, tratar. Portanto, devemos manter aqui a noção de que não devemos desistir, não devemos deixar, não devemos... importante reforçarmos isto de que não podemos entrar nesse registro de ok, fiz a minha parte, agora deixa estar. Porque eu acho que isso é isso, que eu acho que sei lá, daquilo que às vezes nos rodeia, não é? Eu acho que é fácil vermos situações desse género. Ok, ele está mal, mas olha, eu já tentei, era como eu estava a dizer, ou seja, é importante lembrarmos a todos que não devemos desistir. É importante nós sermos a pessoa mais motivada a fazer isso. Por exemplo, porque nós temos de ser. Temos de ser, não é? Que ser. E se nós identificamos o problema, está do nosso lado também apoiar nesta resolução. Por exemplo, lembro-me nas situações com depressão, que a pessoa, a certa altura, quer se isolar e eu convido, se calhar, 100 vezes a pessoa diz-me que não, e a certa altura ele já está em casa a pensar, bem, já vão todos jantar e nem me convidam, porque ninguém quer estar comigo, portanto eu tenho que contrariar isto, e 101 e 102, claro, respeitando, porque a certa altura se a pessoa começar a reagir com alguma hostilidade, afasto-me também um bocadinho, ok, para esta estratégia não, vou arranjar outra, mas o desistir não. Não, mas é aceitável que, ou seja, não é aceitável procurar ajuda profissional sem o próprio pretender. Não, sempre o aconselhar. Há situações extremas em que a pessoa com doença mental grave já não tem o discernimento para fazer esse pedido, mas são situações extremas e, portanto, aí há um envolvimento da comunidade e até dos serviços de saúde pública para essa resolução. Mas aqui nunca tirar a pessoa ou tirar à pessoa a responsabilidade e a sua autodeterminação para o pedido de ajuda. Para o tratamento. Sim. Para encontrarem aqui. Sim, senhora, eu se calhar perguntava aqui se nós não temos questões, não que eu não tenha, porque há aqui imensas, mas exatamente. Então, se calhar vou começar aqui. Quais os problemas de saúde mental que afetam mais as crianças e jovens entre os 6 e os 16 anos? E que temas devem ser debatidos com estes nesta fase de maior isolamento social? Que bom que eu trouxe aqui uma cábula. Portanto, Ótimo. trouxe aqui uma cábula, então até tenho o número, portanto, 14% dos nossos adolescentes, não é a mesma faixa etária, mas a partir dos 13, apresentavam sintomatologia depressiva e também ansiosa. Portanto, estes serão aqueles que são os mais prevalentes. E também acho que até já antes, acho não, com alguma segurança digo que antes da pandemia seriam estes os quadros mais prevalentes. Que temas podem ser debatidos com estes na fase de maior isolamento social? Se calhar estratégias positivas para eles se manterem ligados aos outros, ou seja, como é que promovem ou como é que podem favorecer
a ligação ou o contacto social com os amigos e trabalhar até a importância deles se manterem ligados aos pais. Porque é que os pais ou os cuidadores são importantes para promover o meu cuidado? Acho que estes podem ser os temas-chave, mas também eles aprenderem ou saberem identificar o que é que são as reações de ansiedade, ou o que é uma tristeza, o que é diferente entre estar triste, que é específico e orientado para um episódio, e o que é estar deprimido, ou seja, é persistente, já é de uma forma generalizada, já durar não sei quantas semanas, há várias semanas, há desmotivação associada e, portanto, até eles terem a noção do que é que separa, por exemplo, a tristeza da depressão, a preocupação e a ansiedade. E seria importante, se calhar, até falarmos disso antes de haverem esses sinais, ou seja, estes serem aqueles temas debatidos para informação, para consciencialização, não é? Para sensibilização, mesmo, sobretudo nestas idades. E como disse há pouco, não é? Ou seja, por ser a faixa etária, se calhar que fazia mais sentido implantar uma prevenção, não é? Ou seja, antes de acontecer, não é? Termos assim, mas será que estes temas são suficientemente debatidos com esta idade? Acho que ainda não prestamos muita atenção a isso. Até questões tão simples como promover estratégias de coping positivos, ou seja, que estratégias é que os nossos miúdos, adolescentes e jovens têm para a resolução de problemas e promover espaços em que eles possam partilhar com os colegas. E aqui foge um bocadinho ao tema, mas acho que é importante falarmos do bullying e do cyberbullying, que não é uma moda, está longe de ser uma moda, é uma preocupação que temos que ter, porque muitas e muitas vezes é escondido, com muita vergonha associada, portanto, se calhar um dos temas que também pode ser falado no isolamento pode ser o cyberbullying, porque perdemos muito controle a isso. Se por um lado promovemos, ok, usem os telemóveis para se manter ligados aos vossos amigos, por outro lado é arriscado, porque estes fenómenos podem aumentar. E andamos aqui assim com uns pesos e uma balança daquelas antigas em que fomos aqui, fomos ali. Tiramos um pezinho daqui para equilibrar ali, certo? Mas acho que podemos dizer, não é, que esta questão da doença mental deveria começar por ser mais debatida e mais apresentada, sobretudo nestas idades. Sim, Certo? uma literacia em saúde mental quase Certo. precoce para prevenção futura, parece-me muito bem. E o local indicado seria para começar as escolas? Sempre, as escolas são sempre o melhor veículo para chegar a eles, até porque depois há aqui uma vantagem, e pensando na reciclagem, foram os nossos pequenos que nos ensinaram a reciclar, por imposição, ou seja, a escola fazia essa pressão positiva, eles traziam isso para casa e, portanto, se calhar aqui a literacia em saúde mental, o tal abrandar, o promover o autocuidado, o vamos falar das emoções, vamos normalizar emoções, pode vir também da escola. A escola vai ficar, se calhar, um bocadinho mais sobrecarregada, ou projetos como os vossos também pode ser o espaço para isso e acho que podem ser uma Em resposta. complemento, não é? Em complemento, também aproveitar estes projetos para podermos falar sobre estas questões. E eu acho que há Sim. bocado já ia aparecer aí outra questão. Pois, exatamente, já ia Apareceu e aparecer. desapareceu. Ok, boa noite, Mariana. Como podemos desmistificar os estereótipos ligados às psicólogos, psicólogas e à pedopsiquiatria? Ou seja, ver se eu percebo a questão. É ligado, o meu entendimento é ainda à questão associada ao estigma. Certo. Ah, pronto, Se calhar então, neste momento não tanto à doença, digamos assim, não é? Mas àquilo que será o papel, certo, dos do profissionais para psicólogo. tratar, certo. Portanto, os psicólogos, e foco muito mais nos psicólogos, não fazem só a intervenção na doença. O nosso papel também é promover o autoconhecimento e trabalhar recursos positivos para qualquer adversidade que venha. E, portanto, trabalhar comportamentos pró-sociais, trabalhar na saúde. E, portanto, nós temos é que nos afastar daquela ideia antiga e de que o psicólogo só vai ao psicólogo
quem está maluquinho. E ainda se continua a dizer isso. E, portanto, é desmistificar esta ideia. Não, nós vamos lá para promover o nosso crescimento pessoal, o nosso autoconhecimento. E porque tenho um pequeno problema ou um pequeno desafio, não quer dizer necessariamente que eu tenha uma doença mental estabelecida. Portanto, é falarmos cada vez mais dos psicólogos, da utilidade deles, até para o crescimento económico ou socioeconómico. Se nós tivermos sociedades mais felizes e mais estabilizadas e com grande autoconhecimento, somos mais produtivos e mais criativos. É por isso que até muitas empresas agora têm promovido a integração de psicólogos para a promoção do bem-estar e não intervenção na doença. Temos que ver que o psicólogo promove recursos positivos até antes de haver doença instalada. Certo, Espero ou ter seja, respondido, Mariana. Sim, e eu penso que sim, ou seja, é importante, se calhar até sugerir que o primeiro contacto com o psicólogo seja numa perspectiva, lá está, de bem-estar e não de tratamento de alguma questão. Seria Isso, importante chegarmos a isso essa era fase ótimo. Isso era ótimo. em que as pessoas, quase como nós não vamos ao dentista para tratar a cárie, vamos só para fazer uma limpeza, ou vamos para ver se está tudo bem, ou vamos tratar uma pequena cárie antes de tratar um dente que já está impossível de tratar e depois já tem que ser removido. Ou seja, irmos por uma questão de manutenção e não de Bom, é tratamento. bem visto, Joana. Não tinha pensado na ótica do dentista, mas parece-me muito bem na ótica do autoconhecimento. E, portanto, acho que sim, antes de termos um problema instalado, ou até mesmo nos primeiros sinais, quando começo a detectar alguma coisa, se calhar vou, em vez de ter já um problema instalado, porque depois vou ao psicólogo. E espero que ele, milagrosamente, me resolva o problema e às vezes até em 2 ou 3 sessões. Não é assim que funciona, infelizmente. Nós psicólogos também gostávamos de fazer isso, ter assim a varinha mágica e agora não tens esse problema. Mas não é assim que funciona. Portanto, normalizar este acesso e depende até muito, muito dependente do discurso que nós temos sobre o que é ir ao psicólogo. Ou o tom de voz, que ele foi ao psicólogo, já sabes que o teu amigo foi ao psicólogo. Se começarmos a retirar isto, até às vezes dos corredores das escolas, os miúdos veem, aquela foi ao psicólogo, ela está a sair da sala do psicólogo. Quando os nossos pequenos fazem esta partilha, sim, mas e o que é que tem de ir ao psicólogo? Qual é que é o problema? E até devolver esta questão e esperamos que o outro nos diga, já viste, se calhar tem algum problema grave, pois, e então está ali como se tivesse ido a outro médico Está a qualquer. tratá-lo, Está a tratá-lo como se tivesse ido a outro médico. Ok, temos aqui mais uma questão. Boa noite. Qual a importância da promoção de locais de trabalho saudáveis na saúde mental? Tão bom, muito importante para o crescimento, assim, numa perspectiva macro, para o crescimento económico dos países, claro, porque por cada euro, ver se eu não me engano aqui nos valores, porque não tenho aqui, mas ronda mais ou menos isto, por cada euro investido na saúde mental no local de trabalho, temos um retorno de cerca de 14 euros. De facto, nós promovermos locais de trabalho, que é onde nós passamos, saudáveis, peço desculpa, que é onde nós passamos a maior parte do nosso dia, durante todas as semanas, durante o mês, promove claramente o nosso bem-estar, promove a nossa criatividade portanto, sendo nós mais criativos e produtivos, diminuímos então aqui o absentismo, as baixas médicas e promovemos o crescimento da nossa empresa. Para além de que tornamos, se for uma empresa produtiva ou que envolva crescimento económico, promovemos assim o crescimento da nossa sociedade. E acho que, felizmente para nós, as nossas empresas estão cada vez mais preocupadas com isso. Ou seja, há uma preocupação com o colaborador. Eu estava aqui a pensar que nós continuamos a usar a expressão de recursos humanos, mas aquilo não é um recurso humano, é um colaborador. Colabora para o bem desta empresa. E há uma preocupação porque se percebe que uma pessoa só, o investimento que se faz no acolhimento, na formação daquela pessoa, tem impacto financeiro. E se esta pessoa fica de baixo, ou se tem que ter ou se é substituída, ou se vai embora, tem impacto para a minha empresa. Portanto, eu vou fazer de tudo para a manter aqui e vejo
felizmente, muitas empresas a terem líderes preocupados em quererem capacitar os líderes para estarem assim, atentos aos sinais de burnout ou de desgaste ou reações emocionais intensas. Vejo muitas empresas, felizmente, a ter essa preocupação, a capacitarem-nos para haver cada vez mais intervenção precoce na questão de desenvolvimento de perturbações de saúde mental. Portanto, podemos afirmar tranquilamente que a promoção de locais saudáveis, de locais de trabalho saudáveis, era extremamente importante. Só queria deixar aqui uma nota, estava-me a tentar lembrar dos valores, mas em Portugal os custos com a saúde mental associados às empresas, ou seja, à perda, os gastos associados à saúde mental das empresas serviria para construir 3 pontos Vasco da Gama. Portanto, eu não sei o valor, mas para termos a noção, portanto, o custo por ano serviria para construirmos estas 3 pontes. Portanto, tem realmente muito impacto se não quisermos pensar, ou se não quisermos ter a preocupação humana, que acho que é fundamental, se pensarmos em termos de crescimento económico, é isto que representa em Portugal. E é bastante. Inês, não sei se entretanto tem assim mais algum ponto que gostaria de referir na nossa conversa. Ficava aqui à espera de mais alguma pergunta. Não ouvi, Inês. Se calhar tive aqui um corte. Exato, mas Aqui penso que não à temos espera mais. de mais. Não temos mais perguntas? Já tivemos bastantes. Portanto, agora é como é que nós Mas também cuidamos acho que já falamos de bastantes, não é?